Você por acaso já ouviu alguma coisa do tipo como a ansiedade ela vai ser o principal fator que vai levar você até o seu objetivo, até o seu sonho? Bom, eu te falo por quê. Porque funciona o seguinte, as pessoas elas costumam olhar para a ansiedade sempre com um mau olho. Mas realmente eu concordo com isso, mas por quê? Porque elas não sabem que a ansiedade na dose certa ela vai ser o principal fator que vai te levar ao seu objetivo. Por quê? Porque a ansiedade na quantidade certa ela serve de combustível para sua motivação, tá entendendo? Ela é o aditivo do seu combustível da motivação, tá entendendo? Então é isso que você tem que ter em mente. A ansiedade, mas na verdade o que é a ansiedade? Diante de alguma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida, a gente costuma apresentar uma série de fatores, entendeu? Que podem ser negativos ou podem ser positivos. Depende. A partir desse vídeo você vai começar a ver como um ponto positivo na sua vida. Você vai usar a ansiedade a seu favor para você realizar o que você quiser. Tá entendendo? Então funciona o seguinte, algumas pessoas quando elas estão diante de alguma decisão, elas tendem a ficar muito nervosas. Isso afeta o quê? Afeta a sua produtividade, tá entendendo? Vamos supor, quem tem que fazer apresentar um TCC, se ela ficar muito nervosa na hora de apresentar o TCC, é bem provável que o trabalho dela não seja bom o quanto poderia ser sem a ansiedade, tá entendendo? Ela poderia ser ainda melhor se ela não tivesse aquela ansiedade assim tomando conta da produtividade dela. Mas funciona o seguinte, isso não só para apresentação de um TCC, mas também como uma entrevista de emprego, ou você tem que apresentar vamos supor, na sua startup, você tem que fazer uma apresentação para um bilionário, tá entendendo? Para poder investir no seu projeto. E se você não saber, entendeu, dominar essa sua ansiedade, ela vai ser um problema para você. Mas a ansiedade na dose certa, ela é combustível para sua motivação. Ela vai ser o principal motivo de você continuar a sua jornada, tá entendendo? De você nunca desistir. Então a ansiedade é só ruim? Não. Ela não, se você não saber controlar ela, sim, ela vai ser uma coisa ruim. Mas quando você dominar ela, ela vai começar a agir em seu favor. A sua ansiedade vai vir como uma espécie de motivação, um fator que vai te dar mais garra, tá entendendo? Mais força para você lutar. E olha que bacana. Vou explicar isso através de uma história. Existiu o João, tá entendendo? O João ele estudava demais, por quê? Porque ele queria fazer medicina, mas o João ele não tinha condição financeira nenhuma, tá entendendo? Ele realmente era muito, muito, mas muito pobre, mas ele tinha um sonho. E ele desistia de encontros, tá entendendo? Pá, não dava rolê com amigo nenhum. Ele realmente, literalmente, ao pé da letra, só estudava na vida dele, tá entendendo? E olha que bacana, ele estudou todo o ensino médio dele inteiro. Na hora de fazer o Enem, tá entendendo? Que seria a hora decisiva para ele. Ele ficou tão ansioso, tá entendendo? A ansiedade tomou tanta conta dele que na hora de fazer a prova, ele falou, mano, eu preciso estudar um pouco mais, porque ano que vem eu preciso estar muito mais preparado, tá entendendo? Aí o que vai acontecer? Ele acreditou que se ele desistisse daquela prova, olha o que iria acontecer. Ele iria vencer aquela ansiedade no momento, entendeu? Ia acabar aquele sentimento, entendeu? Aqueles fatores que só a ansiedade traz, entendeu? Aquela euforia, aquele medo, e ia resolver o problema, porque ano que vem ele estaria mais preparado. Mas ele já se preparou, entendeu? O ensino médio dele inteiro, e ele não viu isso. Não, a ansiedade tomou conta do pensamento dele. E olha que bacana, o ser humano quando ele está sob a ansiedade, olha que bacana, acontece o seguinte, por instinto do ser humano, ele tenta fugir da luta. Não é uma coisa que você pode controlar, não, é do ser humano. Quando você tem uma ansiedade que você não controla, a tendência é que você por instinto, tente fugir da luta. E no caso do João, foi o que ele fez, fugiu da luta, entendeu? Fugiu da jornada que ele tinha que passar. E olha o que aconteceu, por ele atrasar um ano, entendeu? Ele era para fazer o Enem naquele ano, ele atrasou um ano para poder estudar mais. Olha o que aconteceu. E como ele era pobre, tá entendendo? A família dele passava por dificuldade financeira. E essas condições financeiras da família obrigou o João a estudar. Quer dizer, então ele tinha menos tempo para se dedicar para o Enem e trabalhava o dia inteiro. Então quando ele chegava em casa, já chegava em casa à noite, né? E principalmente chegava em casa cansado. Tá entendendo? Então ele não tinha ânimo, não tinha energia para estudar. Por quê? Porque ele precisava sobreviver. Tá entendendo? E quando você tem que optar entre você partir para o seu sonho e partir para a sobrevivência, tá entendendo? É você ir pelo lado racional e o emocional, por incrível que pareça, o nosso cérebro sempre vai escolher o lado emocional. Vamos supor, se você tem que optar em trabalhar
ou em estudar, ou encontrar com a sua namorada à tarde, a tendência é que você queira faltar essa tarde, tá entendendo? Porque não vai ter nada demais na escola pra encontrar com a sua namorada, tá entendendo? Mas e se tivesse uma prova? A sua prova seria mais importante, porque seria um momento decisivo na sua vida. Então você abriria a mão de ir na casa da sua namorada para ir para a escola fazer a prova, tá entendendo? Então isso é a prova que nosso cérebro ele age pelo sistema emocional, tá entendendo? O nosso sistema límbico é a parte que toma as decisões, a parte da emoção. Então é o seguinte, ele se deixou levar, a ansiedade ela age muito pela parte da emoção. Por isso que as pessoas tendem a querer fugir da luta. Por quê? Porque elas acham que aquilo vai eliminar aquela emoção ruim. Mas na verdade é totalmente o contrário. Isso é totalmente prejudicial. Tá entendendo? Você decide um sonho porque você está ansioso. E no caso do João, como ele passou o ano inteiro trabalhando, não foi como ele projetou, olha o que aconteceu. Quando chegou no outro Enem, do próximo ano, né? O que aconteceu? Ele não conseguiu se preparar o suficiente para a prova. E olha que bacana, ele não foi capacitado a fazer a prova. Por quê? Porque ele viu que ele tinha muito menos conhecimento do que ele tinha no Enem anterior. Por quê? Porque ele não se preparou, não teve tempo, entendeu? Não teve energia. E acabou o quê? Que João não passou em medicina e teve que achar outra coisa para ele fazer da vida dele, tá entendendo? Ele passou para música, tá entendendo? Ele passou para música. Então quer dizer, ele abriu mão da medicina. Tá entendendo? Que naquela época ele tinha grande chance de passar, mas achou que ele precisava estudar mais um pouco. Tá entendendo? O instinto de sobrevivência do corpo dele tomou conta dele. A ansiedade tomou conta dele, que fez ele querer fugir da luta. Entendeu? Mas uma coisa que você tem que entender: todo mundo tem ansiedade. Todo mundo passou por isso. Tá entendendo? A diferença é que algumas pessoas elas enfrentaram. Tá entendendo? E quando elas enfrentam, a ansiedade acaba. Tá entendendo? Porque deixa de ser uma coisa nova. Mas legal, Matheus, você já me explicou como a ansiedade ela pode afetar os meus sonhos, os meus objetivos, tá entendendo? Ela pode me influenciar a desistir de lutar. E sem luta, sem ação não tem resultado. Mas e agora? Como que eu vou fazer, Matheus, para vencer essa ansiedade? A primeira coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte: todo mundo já passou por ansiedade, tá entendendo? A diferença aqui é que elas enfrentaram. A melhor maneira de você vencer a ansiedade é enfrentar o seu leão, tá entendendo? É enfrentar o seu medo. É você enfrentar o seu problema de frente. Cara, pode vir que eu tô... eu vou fazer o que eu puder pra me ir bem, tá ligado? Então enfrenta. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra você: enfrenta a sua ansiedade. Você tem que estar realmente disposto. Você tem que estar disposto a passar por aquilo, tá entendendo? E não passar por aquilo já querendo que acabe logo. Não, você tem que realmente dar o máximo de você. Porque como que vem a produtividade diante da ansiedade? É você querer ter prazer de enfrentar aquele medo, mesmo de enfrentar aquele objetivo, entendendo? Mesmo diante da ansiedade, mesmo daquele medo, daquela sensação ruim, tá entendendo? Você tem que ter prazer em enfrentar, você tem que querer de coração lutar pelo que você quer, tá entendendo? E funciona o seguinte, o segundo fator que vai fazer você vencer a sua ansiedade é você se preparar. Gente, quando você se prepara, vamos supor, eu tenho que apresentar o meu TCC. Só que você já falou para umas 10 câmeras, tá entendendo? Você já falou, já gravou com o celular de todo mundo. Você já apresentou seu TCC para a família inteira. Você já apresentou seu TCC para todos os seus amigos, tá entendendo? Você apresenta o seu TCC até para as pessoas que estão na rua que você acaba de conhecer. Então quer dizer, você preparou, você se preparou, tá entendendo? Você teve o preparo. E quando você for apresentar o seu TCC na frente dos avaliadores, você não vai ficar tão nervoso. Por quê? Porque você já praticou até com um desconhecido que você achou na rua, que topou te ajudar, entendeu? Que topou te ouvir. Então, quando você for apresentar para aquele cara, a tendência é que você fique menos nervoso. Por quê? Porque você já apresentou para a câmera, apresentou para fulano de tal que você não conhecia, já apresentou para toda a sua família, tá entendendo? Mas o importante é que você se preparou, você apresentou centenas de vezes isso antes de chegar ali. Então, quer dizer, você realmente se preparou, deu 100% de si e se comprometeu a se preparar. E quando você se prepara, a sua ansiedade ela diminui. Por quê? Porque a ansiedade ela vem do que é novo. Algo que é novo. Você tem ansiedade quando vai beber água? Entendeu? Você quando vai andar vamos um exemplo melhor. Você vai andar de bicicleta na rua e tem alguém passando, você fica ansioso? Não, você não fica ansioso. Por que você não fica ansioso?
Porque você já andou de bicicleta tantas vezes que aquilo ficou normal, tá entendendo? Então quando você for fazer uma caminhada ou você for andar de bicicleta, a tendência é que você não tenha mais nervosismo, você já não tem mais medo de cair. Por quê? Porque você se preparou tanto que agora você já ganhou a confiança, tá entendendo? Por isso, preparação é a chave para você vencer a sua ansiedade, tá entendendo? E quando você sentir, por acaso você sentir que isso é normal, quando você sentir, não tente fugir dela, enfrente, mas enfrente querendo enfrentar, não querendo que acabe, tá entendendo? Porque é assim que você enfrenta seu leão. Não é você não enfrenta seu leão só partindo em rumo dele, não. É você partir em rumo dele, mesmo tendo medo, mas você querer vencer ele, tá entendendo? Você tem que se preparar aqui, internamente e externamente. Você tem que estar realmente comprometido a querer passar por aquilo. Por quê? Porque você fazendo aquilo que você quer, você vai chegar onde você deseja. E olha que bacana. Quando você... Uma outra dica. Ah, mas eu tenho muita coisa, Matheus, para fazer amanhã, ou realmente hoje, tenho muita coisa para fazer hoje, estou muito estressado, estou muito nervoso e realmente estou ansioso, cara, estou muito ansioso porque algumas dessas coisas vão determinar o meu futuro, tá entendendo? Primeira coisa que eu tenho para falar para você, se você é um cara que tem muita coisa para fazer, tanto hoje ou quanto amanhã, a primeira coisa que você tem que fazer é você anotar isso. Pegar um caderno, pode pegar um caderno ou um aplicativo de notas que tem no seu celular e anota em uma lista, tá entendendo? Cria uma lista, por exemplo, vamos colocar em ordem sempre coloque em ordem de prioridade. O que você tem que fazer primeiro até você chegar no menos importante. É importante você fazer o que realmente é relevante para você, para depois você fazer o que é de baixa relevância, tá entendendo? E é assim que você também vence a ansiedade, porque você tá fazendo, quando você não cria uma lista de atividade, de prioridade, olha o que você tende a fazer. Ah, vamos supor, eu tenho 1 hora agora para estudar violão, tá entendendo? Porque eu vou fazer o teste semana que vem para tocar na maior banda, supondo, de cordas do mundo. Só um exemplo mesmo, tá entendendo? Mas olha que bacana. Se você já listou tudo que você tem que fazer no dia, tá entendendo? Ah, eu vou me dedicar plenamente, vou me dar 100% de mim essa 1 hora para estudar pro teste. E o que você tende a fazer? Como eu já criei a lista de prioridade, então nesse período de 1 hora, você vai esquecer de tudo que você tem que fazer para se dedicar plenamente a essa atividade. Por quê? Porque você já criou uma lista de a fazer, tá entendendo? Em ordem de prioridade. Nessas 1 hora, a sua prioridade é esse teste, tá entendendo? Então crie uma lista de prioridade, porque assim você vai vencer a sua ansiedade. Porque você vai estar fazendo, você vai estar, entendeu? Se preparando. Ah, eu não vou me preocupar com o que eu vou ter que fazer depois. Por quê? Porque eu já defini o tempo que eu vou ter que fazer isso agorinha. Então agora é hora de se preocupar com isso. É hora de fazer isso e não de fazer aquilo. E quando você não tenta ser multitarefa, tá entendendo? A tendência é que você tenta focar em uma coisa de cada vez. Só focar em uma coisa de cada vez é que você vai vencer a sua ansiedade. Tá entendendo? E na verdade, é uma coisa que você não pode esquecer. O resultado, ele vem da ação, tá entendendo? Então eu quero mudar a minha vida. Primeira coisa que você tem que fazer, agir, tá entendendo? Não só agir externamente, como interiormente também. Na verdade, tudo começa aqui. O interior, ele gera o exterior, tá entendendo? Eu já até gravei uns vídeos anteriores falando disso, é um assunto bem extenso, mas é isso que você tem que entender. Se prepara primeiramente interiormente, entendeu? E depois exteriormente, para você conseguir o que você quer. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se prepare, crie lista de prioridade. E o terceiro, defina o seu grande porquê. Porque como que você vai vencer a ansiedade? Qual que vai ser seu estímulo para passar por essa situação desagradável, tá entendendo? Mas qual que vai ser o seu impulso, tá entendendo? A sua motivação vai ser o seu grande porquê. O seu grande motivo de estar fazendo o que você está fazendo. Supondo, eu tenho que apresentar um TCC, eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, ou tenho que apresentar a minha startup para um bilionário. Qual é o grande porquê de você fazer isso? Onde que está aquele motivo interior de você fazer o que você está fazendo? Funciona o seguinte, se você não ter um bom porquê, a tendência é que você não venha conseguir ter o que você quer. Por quê? Porque o grande porquê é um grande motivador da vida do ser humano, tá entendendo? Sem motivação, cara, o ser humano ele não vai muito longe, tá entendendo? Assim, mas funciona o seguinte, a motivação ela te faz começar, tá entendendo? E a persistência e o hábito faz você permanecer, tá entendendo? Então, a motivação ela é muito importante.
E quando você querer desistir, você vai achar uma motivação, vai recomeçar e vai permanecer com aquele hábito, tá entendendo? Então, primeiramente, também defina o seu grande porquê, porque é com a ajuda dele que você vai ter ânimo para encarar esse leão que tá vindo na sua vida, tá entendendo? É você querer pular essa barreira que tá que tá te impedindo de alcançar o seu sonho, tá entendendo? É só através do seu grande porquê. Então, primeira coisa que você tem que fazer, vença o leão, tá entendendo? Encare mesmo, tá entendendo? Cria uma lista, cara, entendeu? E depois você define o seu grande porquê. Defina o seu grande porquê, tá entendendo? É muito importante. Quando você fazer isso, automaticamente você já vai estar combatendo essa ansiedade. Mas vai acabar? Olha, uma coisa eu garanto pra você, ela não vai te impedir de agir. Então, quando alguma coisa não te impede de agir, você vai ter tudo o que você quer. E melhor, você vai dominar a si mesmo. Quando você vê, poxa, eu tenho às vezes eu sinto uma ansiedadezinha, mas isso não me impede de agir. Tá entendendo por quê? Porque eu sou motivado pelo meu porquê. Tá entendendo? Ah, eu sou ansioso? Sou, mas quando eu tenho muita coisa para fazer num dia, quando eu tenho muita coisa para fazer, o que eu faço? Eu me organizo, crio uma lista de tarefa, uma lista de prioridade, sigo ela com responsabilidade e alcanço todos os meus objetivos. Quer dizer, você sabe lidar com a sua vida, você sabe lidar com a sua ansiedade, tá entendendo? E aplique essas dicas e você vai alcançar tudo que você quiser, tá entendendo? Você realmente vai vencer a sua ansiedade, realmente você vai vencer esse leão da sua vida e vai alcançar principalmente a sua satisfação e a sua felicidade. Tá entendendo? Então é isso que eu quero falar pra você, tá entendendo? Porque realmente é uma dica que transformou a minha vida, entendeu? Ajudou eu a vencer a minha timidez, tá entendendo? Até pra estar gravando esse vídeo pra você, que eu tive que vencer esse medo, essa ansiedade de criar conteúdo, tá entendendo? Eu tive que vencer essa barreira. E como? Criando vídeo, tá entendendo? Eu venci esse leão da minha vida, tá entendendo? Criei lista de prioridade. Hoje eu produzo conteúdo, amanhã eu vou publicar. Hoje eu produzo conteúdo, amanhã eu vou publicar. Hoje eu vou estudar mais conteúdo, tá entendendo? Hoje eu vou me preparar mais. Tá? Que tudo que eu falo eu sei, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, usando um exemplo novo, uma história de vida diferente, tá entendendo? Mas eu consegui vencer, tá entendendo? E hoje a ansiedade ela não é mais um problema na minha vida. E como que eu superei? Através desse passo que eu estou ensinando pra você. Então, aproveita esse vídeo. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilha. Dê o seu like se você achou que esse conteúdo foi relevante para você. E se não ficou com alguma dúvida, pode comentar à vontade, tá entendendo? O feedback é seu, mano. É um espaço seu que você vai perguntar e eu vou responder, tá entendendo? E assim que eu venci essa ansiedade, eu já logo veio também a motivação, tá entendendo? A saber que esse conteúdo que transformou a minha vida pode transformar a sua, tá entendendo? É só você olhar com ele com outros olhos, realmente ver que isso é importante pra você e isso vai acontecer na sua vida, tá entendendo? Falou!